Bom dia, graça e paz para o seu coração. Que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção, prosperidade estejam sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus familiares. Receba a paz do Senhor Jesus. Povo lindo, que maravilha, mais uma semana que rompemos, chegamos ao sétimo dia. A boa mão de Deus nos guardou, nos protegeu, nos livrou. A boa mão de Deus proveu para as nossas vidas e temos motivos de gratidão para trazer nesse dia e agradecer ao Senhor por todos os benefícios aos quais Ele destinou ao nosso viver durante essa semana. Meus irmãos, eu estou com uma palavra em meu coração que eu quero dividir contigo. Livro de Jonas, capítulo 1, verso 5. Tem um texto muito interessante e Deus tem falado tanto comigo no livro de Jonas, tem refletido, meditado nesse livro. O verso que eu quero ler contigo é o verso de número 5, que diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado-se, dormia um profundo sono. Eu estava refletindo aqui, como pode alguém que está no meio de uma tempestade, no meio do mar revolto, ondas, mar agitado, ondas violentas, gigantescas, açoitando o barco, todo mundo à sua volta, temendo pela sua vida, desesperado, angustiados, temerosos, amedrontados, e Jonas desce ao porão do navio, se deita e dorme em profundo sono. A história e o contexto dela eu nem vou falar, você já conhece. Jonas estava fugindo de fazer a vontade de Deus. Deus havia mandado Jonas ir a Nínive e Jonas pega a direção contrária. Jonas vai para Tarsis, ele vai na direção oposta. A Bíblia diz que ele primeiro desce a Jope, depois ele desce para o navio e depois ele desce ao porão. Meus irmãos, eu fiquei aqui me perguntando, pensando, refletindo nessa palavra. Eu fiquei aqui a pensar sobre a vida de algumas pessoas. Como pode alguém desejar ter paz interior sem antes ela ter paz com Deus? Acho muito interessante que os crentes se cumprimentam com a paz do Senhor, graça e paz, paz perfeita, paz de Cristo, paz seja convosco. Essa é a saudação peculiar dos filhos de Deus. A saudação com a paz. Mas sempre que eles dão a paz, eles não dão a paz de si, mas eles dão a paz do Deus Todo-Poderoso que habita neles pela pessoa bendita e santa do Divino Espírito de Deus. E assim me chama a atenção o fato de que eu aprendo por esse texto que nem toda paz, ela é uma paz que procede de Deus. É possível, e aí fica a pergunta, é possível ter paz sem estar em paz com Deus? Meu Deus, é uma pergunta que não quer calar. Desculpa ser repetitivo, mas é porque aqui na minha ponderação eu fico me questionando, é possível ter paz interior sem ter paz com Deus? E aqui eu comecei a observar que Jonas, na verdade, Jonas ele estava em fuga. O sono que Jonas teve foi um subterfúgio, foi uma fuga para fugir da realidade, para fugir de uma responsabilidade com a qual ele deveria arcar. A responsabilidade de anunciar a palavra de Deus ao povo ninivita, aos homens de Nínive. Ao observar isso daqui, eu fico pensando sobre algumas pessoas que outrora já tiveram um relacionamento com o Senhor, um encontro com o Senhor. Deus revelou a eles a sua vontade, revelou a eles o desejo do coração dele para eles, mas, no entanto, eles preferem se manter afastados do Senhor. Muitos preferem deixar essa conversa para uma outra hora, um outro dia, quem sabe. Isso me faz refletir a respeito de que, sim, é possível ter uma paz sem Deus, mas é uma paz aparente. Ela é uma paz que ela está em fuga, ela é uma paz que, na verdade, ela é um subterfúgio. Nós já falamos em outros vídeos aqui a respeito da diferença entre a paz eirene, a paz do grego, que é uma paz por falta de guerra, e existe também a paz que é o shalom, o conceito de paz hebreu, o conceito de paz judaico. O conceito de paz de Eirene, como eu já disse, é paz por ausência de conflitos de guerra. Mas a paz shalom, ela é a paz que ela é diferenciada. É que mesmo tendo guerra, é possível ter paz, porque quem está no meio da sua vida, ele te dá paz, que é o Senhor. Mesmo em meio a conflitos, a lutas, a adversidades, a problemas, ele te dá paz. Mesmo enfermo, ele te dá paz. Com fé, ele te dá paz. Isso significa que o teu Senhor, ele é a tua fortaleza. Ele é aquele que garante o sucesso da sua vida. E quando eu olho para Jonas,
E eu imagino, eu tenho em minha figura, eu crio em minha mente a figura de um homem em meio a um mar revolto, dormindo no porão de um barco. Eu também não posso deixar de me reportar para o Novo Testamento, onde Cristo está, em um determinado episódio, atravessando o mar da Galileia em direção ao território de Decápolis. E no meio do caminho, uma grande tempestade se levanta no meio do mar. E os discípulos lutando contra as ondas, contra o mar revolto, ao ponto de um experiente marinheiro, conhecedor daquele lago, que era o mar da Galileia, que é uma lagoa muito grande, e por isso é chamado de mar, o mais experiente de todos ali, o mais experiente talvez de toda a Galileia, na questão das navegações naquele mar, chega ao ponto de acordar o mestre, que dormia na popa do barco, com a cabeça numa pequena almofada, e ele diz ao mestre: não te importa que pereçamos? Isso significa dizer, se a gente morrer para o Senhor, está tudo bem, o Senhor não vai ficar chateado. E Jesus se levanta, repreende o vento e manda com que o mar se acalme. Há um contraste, há um conflito muito contrastante aqui entre Jonas e o Senhor Jesus. Porque Jonas, na verdade, ele estava num sono de fuga, um subterfúgio para fugir de uma responsabilidade que ele deveria responder por ela. Já Jesus, de modo diferente, já havia feito o dever de casa, e o barco ao qual ele estava, que enfrentava mar revolto, ia em direção à próxima missão, em direção ao próximo destino, em direção à vontade de Deus. Um barco passa dificuldade por estar indo na direção oposta da vontade de Deus, e o outro passa dificuldade por estar indo cumprir a vontade de Deus. Eu gostaria que você refletisse nessa manhã o fato de que Deus, ele nos chama para fazer a sua obra, e não acredite que vai ser fácil, não pense que vai ser fácil, mas esse é o contexto de Shalom. Ele vai para garantir a vitória, ele vai contigo, porque o mestre se levanta, cheio de confiança e autoridade, ele ordena que o vento se cale e o mar se aquiete, o mar se acalme, e então se faz bonança. Enquanto que o outro ele disse: a única solução para isso aqui acabar é vocês me jogar no mar, é vocês darem cabo da minha vida, acabar com isso. Jonas estava, de certa forma, determinado a morrer, até que o Senhor faz com que um grande peixe o engula, e ali por 3 dias, no ventre do peixe, Deus trata com ele. Dentro daquele ventre, Deus trata com ele. O barco estava agitado, quebrando tudo, e os homens começaram a lançar fora os seus haveres, os seus pertences. Existem tempestades que, quando você está fora da direção de Deus, ela só faz por destruir tudo aquilo que você já conquistou. O peso das coisas que se conquista, às vezes, quando se está fora da vontade de Deus, eles parecem pesados demais, eles precisam ser lançados fora. E Jesus, diferentemente, após fazer com que a bonança chegasse e lá no seu destino, ele opera uma grande obra. Quando se está com Deus e a tempestade se levanta, quando se está alinhado, quando se está acolhido ao coração de Deus e a tempestade se levanta, é indício de que Deus tem coisas grandes para fazer logo ali na frente. Mas quando se tem uma paz sem Deus, quando se tem um sono profundo sem o Senhor, oh, aleluia, é sinal de que Deus tem um ventre para poder alinhar o teu coração ao coração dele, suas ações ao desejo dele. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: o Deus ao qual você serve, ele está te convidando a refletir se a paz que tu tem dentro do teu coração é uma paz de subterfúgio, é uma paz que você desconta ela onde? No sono, no dinheiro, na compra, aonde você desconta a ausência de paz com Deus para que você possa dizer para si mesmo: está tudo bem. É na comida? São nas compras no supermercado? É no brinquedinho novo, no carro, na casa? São nas roupas, em viagens? São com amigos, em ambientes onde Deus não está? Aonde tem repousado a tua paz? O que você tem se utilizado? Qual é o subterfúgio, a fuga que você tem buscado para dizer para si mesmo: durma em paz, está tudo bem? A Bíblia fala de um homem que ele ampliou os seus celeiros para poder recolher toda a sua plantação. E aí ele disse para a alma dele: agora tu pode dormir em paz. E o Senhor disse para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem será? Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: às vezes o que nós queremos é descanso, às vezes o que nós estamos buscando é apenas um pouco mais de sono para os nossos olhos. Às vezes o que nós estamos buscando é um momento de lazer e de desfrute para a nossa carne, mas
O que nós precisamos nos dar conta é de que Deus é aquele que opera de dentro para fora, do espírito para a alma e para a carne, ou seja, para o corpo. Assim, quando existe paz de espírito, o teu corpo tem contentamento. Nada melhor do que o sono do justo, de pôr a cabeça sobre o travesseiro e dormir. Diferente de acordar, de não ter sono, ou de quando conseguir dormir, ter pesadelos, sonhos que se repetem, situações que você teme, que se pronunciam e que acontecem em visões noturnas. Eu gostaria de te dizer nessa manhã que Deus ele nos convida todos os dias a nos autoavaliarmos e olharmos para dentro de nós. E como diz lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 15, a paz de Deus seja o árbitro, em algumas traduções, para o qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações agradecidos. Que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. A paz de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu vou deixar essa palavra como uma palavra inconclusa. Quero que você reflita nela, porque nem sempre as coisas são simples, nem sempre as respostas são objetivas. O Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus de palavras subjetivas, de verdades subjetivas. O nosso Deus, muitas das vezes, ele quer que reflitamos e encontremos respostas abaixo da superfície. Jonas encontrou a resposta dele. Aleluia, abaixo da superfície. Quando você encontrar a sua resposta abaixo da superfície, ele te traz de volta para a superfície. Ele manda peixe levar profeta, ele manda peixe servir como Uber, como táxi para profeta voltar à superfície. Esse mesmo Pedro que outrora perguntou para ele: se a gente morrer para o Senhor está tudo bem. Em outra oportunidade disse: me deixa andar sobre as águas. E Jesus dizendo para ele: vem, ele vem. E quando ele sente, quando ele olha, quando ele sente o medo, ele olha a batalha dos ventos, Pedro cai. Mas o mestre estava a um braço de distância dele para trazê-lo novamente à superfície, para que ele pudesse respirar. Entenda, Deus tem um elevador para todo aquele que entra em crise, mas a resposta para aquele que está em crise é abaixo da superfície. Às vezes é necessário ir abaixo da superfície para compreender qual é a vontade de Deus. E que Deus em Cristo Jesus possa te conduzir, possa te responder, possa falar melhor e mais profundo ao teu coração. Vamos orar? Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai. Te rendemos graças na manhã deste dia que o Senhor nos concede. Neste dia, ó Deus querido, de agradecimento, nesse dia de descanso, nesse dia, ó Pai querido, que o Senhor escolheu para si. Ó Pai, nós queremos te louvar por essa palavra. Quero entregar em tuas mãos, quero entregar aos teus cuidados a vida dessa pessoa, Pai querido, que tem fugido daquilo que o Senhor tem para a vida dela, tem fugido ao chamado, tem fugido a uma responsabilidade, tem fugido, meu Deus querido, aleluia, e buscado, ó Pai querido, uma vingança pessoal, o desejo de ser feliz, o desejo de prosperar, o desejo de enriquecer, o desejo de ter o seu talento reconhecido, os seus dons, suas aptidões, ter uma vontade pessoal reconhecida, isso é uma vingança pessoal, Pai. E nós estamos aqui, Pai querido, para te pedir que o Senhor possa falar com essa pessoa, que essa pessoa possa compreender melhor, ó Deus querido, qual é a tua vontade para a vida dela. Porque muitos, ó Pai querido, ainda não se deram conta de que o fato dela ainda não ter rompido, não ter vencido, é porque talvez a vingança, o anseio que há na alma, no coração dessa pessoa não seja o que o Senhor tem para a vida dela como propósito, Pai. Ah, Senhor, somos apenas barros em tuas mãos, nada mais do que isso, não passamos disso, nada além disso é o que somos, barro em tuas mãos. Eu erecel e mabaraçai de ocandarabagassuri candarabracaua. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender que o Senhor dá a forma que quer ao vaso, porque o barro está em tuas mãos e o Senhor faz o que quer dele. E o barro não tem como contender com o seu oleiro e lhe perguntar: por que é que me fazes assim? Ó Senhor, e que nesta manhã, Pai querido, o Senhor possa, ó Deus querido, falar ao íntimo da tua filha, falar ao íntimo do teu filho, os conflitos, os traumas, os anseios, ó Pai querido, aleluia, no âmago aonde só o Senhor conhece e toca, Pai. Ó Senhor, nisso está, ó Deus querido, a essência de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador sacrifica aquilo que lhe custa.
O verdadeiro sacrifício, Pai, de uma adoração é dar algo, ó Pai querido, algo que nos dói, algo que nos custa. Senhor, o verdadeiro adorador, Senhor, quando ele se prostra, Senhor, ele não se prostra por um ato religioso, por um ato litúrgico apenas, Pai, mas ele se dobra, Senhor. Aleluia. Porque com essa ação de seu corpo, porque com este ato, ele declara que ele se rende, ele se prostra. Ó Senhor, ele submete a vontade dele à tua. Meu Deus, quantos batendo em seu peito e se dizendo servos do Senhor. E na verdade, Pai, estão cheios de vontade, estão cheios, ó Deus querido, de caprichos. E eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos achar como um mestre, mesmo em meio às missões, às vezes buscando um tempo para descansar, em meio às missões, ó Senhor, mas procurando fazer o teu querer, indo de encontro àquilo que é a tua vontade, Pai. Ó meu Deus, nós te rendemos graças, Pai, porque aquele que enfrenta mar revolto, mas desejoso de fazer a tua vontade, no âmago de fazer a tua vontade, ele é alguém dotado de autoridade, Pai. E que nessa manhã a tua boa mão esteja sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, que os teus filhos possam encontrar resposta, Pai, para o coração deles. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, eu lhe peço, a ter sempre a tua paz, a paz contigo. Não a paz interior, mas a paz contigo, que produz a paz interior como o árbitro em nossos corações, Pai. Para a glória do teu nome, meu Pai, eu lhe peço. Segura em nossas mãos. Segura firme, Senhor, eu lhe peço, para que nós não nos percamos da tua vontade. O tempo em que vivemos é um tempo crucial, é um tempo, ó Deus querido, ímpar na história de toda a humanidade. E nós não podemos, Pai, nos perder de Ti. Não podemos, ó Pai querido, perder a direção nem 1 milímetro sequer, para que não percamos, Senhor, o alvo aonde desejamos chegar. Que a tua mão nos segure, que as tuas mãos nos conduzam em absolutamente tudo que fizermos para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Senhor, eu oro dessa maneira e assim te agradeço. Faço isso no mérito da obra e do nome do meu Senhor e do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, quero te desejar, antes de tudo, um excelente final de semana. Se você puder me ajudar, compartilhando essa oração para alguém, mandá-la para alguém que, de repente, você sinta que possa falar com ela, faça isso. Se você puder, se você tiver tempo e se você quiser também. Amém? Eu te agradeço desde já, te desejo um excelente final de semana. Shabbat Shalom. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.